produtividade e redução de retrabalho por meio de aplicação de ferramentas Lean Manufacturing. Este grupo, pessoal, ele foi premiado, ele ficou em primeiro lugar no ano de 2015 na categoria Lean Manufacturing e, posteriormente, ele veio a ser o destaque geral do grupo Valorec no Brasil. E esta premiação rendeu aos componentes deste grupo uma maravilhosa viagem para Paris, França. Então, contextualizando, nós dissemos, né, nós somos do grupo Valorec, mais especificamente, meu nome é Edson Viveiros, e estou aqui com os meus colegas Fernando Fonseca, Paulo Sena e Vinícius Costa. Nós somos da unidade Valorec Transportes e Serviços, a VTS. A VTS, ela foi, apenas contextualizando, ela foi criada no ano de 2013 para atender as demandas do setor de óleo e gás, como serviços como preservação, inspeção e reparo de tubos de aço sem costura, bem como também acessórios, né, cabeça de circulação, liftings, crossovers, pop joints, dentre uma outra variedade de outros produtos que são utilizados na completação dos postos de petróleo. Esses acessórios eles são produzidos na fábrica de acessórios. A fábrica de acessórios ela é dividida em duas áreas, uma área de usinagem e uma área de pós-usinagem, que é a área de acabamento, que ela é constituída pelos processos de fosfato, processo de aperto, processo de pintura e acabamento, processo de jateamento, e todos esses processos ele compõem a área de acabamento da fábrica de acessórios. E é nessa área, voltando aqui, a gente trabalhava na época com um total de 24 colaboradores, divididos em 3 turnos na área de acabamento, e é nessa área de acabamento que o nosso grupo de GMCI atuou. Conhecendo o problema, nós tivemos a necessidade de aumentar a produtividade da área de acabamento com o objetivo de atender a demanda que havia subido do setor de petróleo. E como a gente conseguir aumentar essa produtividade? Então, primeiro passo, nós fomos até a área, no Guembra, verificar em loco. Nós realizamos alguns workshops e esse é um dos exemplos, onde nós, através do método de observação, nós conseguimos verificar todas as etapas do processo de acabamento. Então, através disso, nós classificamos todas as etapas, identificando as etapas que não agregavam valor e as etapas que agregavam valor ao cliente. Nós também medimos o tempo de ciclo de cada atividade dessa. No final disso, nós conseguimos identificar que 40% do tempo total não agregava valor ao cliente. Então, a partir dessas medidas, nós pensamos o que fazer, como aumentar a produtividade, como eliminar esse desperdício, as mudas, e aí nós pensamos em fazer um GMC. Ok, o que é um GMCI? É um grupo de melhoria contínua de fase intensiva. Na Valorec, esse conceito é amplamente conhecido. Basicamente, o conceito por trás do GMCI é que a execução e geração de resultados acontece em um curto período de tempo. Por exemplo, esse grupo que a gente está apresentando aqui, 92% das ações foram executadas em uma semana. Claro que isso significa que a gente precisa recortar muito bem o escopo, porque senão é um escopo muito grande e desmotivar a equipe, mas a ideia central é que a gente consiga fazer essa mudança em um curto período de tempo. E como funciona, de forma geral, a metodologia do GMC intensivo? A gente segue o DMAX, vocês podem ver aqui. O principal documento que norteia o grupo é o A3. Então, inicialmente, nós fazemos a definição de equipe e escopo, executamos também o treinamento para a equipe, a gente verifica se tem uma necessidade pontual de algum conhecimento ou conceito que o grupo vá trabalhar. Daí, então, passamos por uma etapa de preparação, são feitas medições para a gente identificar melhor, entender melhor os problemas. Daí passamos para a semana intensiva, que é a fase de execução. Então, nós analisamos o problema, fazemos a análise de causas e a implementação, idealmente ser feito durante uma semana. Daí, então, a gente passa para a etapa de fechamento das ações e sustentação, que a gente acompanha os indicadores e acompanhamos algumas ações que eventualmente não finalizaram na etapa de execução.
Então, nesse grupo, por exemplo, nós fizemos um treinamento com a equipe, era uma equipe multidisciplinar, pessoal da produção, planejamento, manutenção, e algumas pessoas que eram multiplicadores, então pessoas que queriam conhecer esse tipo de trabalho, que queriam levar isso para uma outra área da empresa. Então, a princípio, a gente viu que o grupo tinha um potencial muito grande de utilizar algumas ferramentas e métodos do Lean Manufacturing. Então, nós calibramos o olhar da equipe. Então, nós treinamos o pessoal com relação ao balanceamento de linha, fluxo produtivo, sequência, introduzimos alguns termos como lead time, padronização. Daí, então, nós passamos para a fase seguinte, que é a etapa de análise. Então, até este momento, o grupo tinha definido claramente qual era o nosso problema. Então, agora chegou o momento de definirmos as causas raízes do nosso problema. Então, na definição da causa raiz, ela passa, obviamente, pela definição dos indicadores. Então, definidos os indicadores, a gente foi para as metas. Definimos as metas que o grupo iria trabalhar. Aqui eu consigo explicar para vocês com um pouco mais de detalhe o que são as causas raízes definidas nesse processo. Então, os critérios de qualidade não são claros e objetivos. Então, durante o processo de fabricação, nós tivemos uma dificuldade grande, porque os operadores e o pessoal da qualidade não tinham muito bem definido quais eram os critérios de não qualidade. Nós tínhamos um padrão operacional não claro e não objetivo, ou seja, muitas vezes essas discussões eram geradas, os operadores iam consultar o padrão operacional para saber qual era o critério de qualidade e não conseguiam encontrar no padrão essa ajuda. Aqui está o indicador então, de retrabalho antes da aplicação, antes do GNCI. Nós tínhamos 11,2%, acredito, de retrabalho na área de acabamento. Uma outra causa raiz foi com relação ao excessivo movimento com ponte rolante. Então, antes do trabalho, nós não trabalhávamos na neguinha. Vocês vão ver mais para frente que essa foi uma das ações do grupo. Nós trabalhávamos por batelado. Então, entre cada um dos 4 áreas, 4 processos, 4 postos de trabalho, eram necessários ter buffers. E cada vez que você tirava uma peça de um posto, colocava a peça no chão e tinha que movimentar novamente o posto seguinte, isso tinha uma movimentação de ponte rolante. Em alguns momentos, a ponte rolante se tornou, inclusive, gargalo na produção. Aqui está o indicador, então, de lead time. O grupo concluiu que para a gente trabalhar esse tempo perdido, o lead time era a melhor forma. Então, aqui nós tínhamos um lead time de 7 dias. Então, o que significa? Desde o momento que a peça entra na área de acabamento até o momento que ela sai, ela leva 7 dias. E aqui nós temos outros 4 causas raízes que estão relacionadas com o excessivo tempo de produção das peças. Então, o que é isso? Não há uma padronização da divisão das atividades entre os operadores. Então, muitas vezes os operadores trabalhavam no mesmo posto de trabalho, e as atividades às vezes eram executadas 2 vezes pelos operadores, ou pior, a atividade não era executada por nenhum dos dois, porque não se tinha um padrão para aplicação dessas atividades. A linha de produção não era balanceada. Com relação a isso, a gente tinha um problema que os postos de trabalho eles não tinham os mesmos tempos. Então, muitas vezes, terminava a operação de um posto e a outra não estava liberada. Isso gerava aquele problema novamente da gente colocar a peça no chão e os operadores estavam parados, era ociosidade. O nosso indicador usado para a medição disso é o indicador de produtividade. Ele nos diz quantidade de peças produzidas homem-hora. Então, nós tínhamos, antes do trabalho de GNC, 0,12 peças homem-hora. Então, depois de definido o problema, definidas as causas raízes do nosso problema, definido as metas, a gente foi para a execução, mãos à obra. Então, aqui o grupo todo foi para o chão de fábrica na semana intensiva, começou a observar o processo como um todo, e nós tivemos aqui nessa semana 98 ações propostas. Essas ações elas foram priorizadas pela matriz de impacto e dificuldade. Depois de priorizadas, elas foram colocadas no plano de ação com prazo e data. Aqui eu vou citar para vocês algumas ações que foram desenvolvidas ao longo desse trabalho. Logicamente, eu não vou poder falar das 98 pelo tempo, mas essa sequência de operações que aconteceu, elas mostram muito claramente as ferramentas Lean que foram utilizadas pelo grupo para conseguir o resultado. Então, a gente teve aqui, primeiramente, uma definição dos fluxos de famílias. A gente definiu aqui, neste momento, que a melhor maneira da fábrica trabalhar era em linha, que nós reduziríamos as ociosidades, nós não teríamos buffers entre processos e reduziria o lead time.
Então aqui nós fizemos uma análise, nós criamos 4 fluxos diferentes em relação aos produtos que eram fabricados lá, e esses 4 fluxos geraram ainda 27 diferentes famílias. Então o que era o fluxo? O fluxo são os processos ao qual as peças passavam. E as famílias, elas diziam respeito, por exemplo, à bitola da peça, do tubo. Um tubo, logicamente, de uma bitola maior, ele tem um tempo de produção maior do que um tubo de uma bitola pequena. Então a gente teve que fazer essa separação. Outra coisa era com relação ao comprimento do tubo. Então nós tínhamos famílias diferentes para tubos compridos e tubos curtos, porque o processo de fabricação é diferente. A Petrobras exige da gente que tubos curtos sejam pintados de uma forma diferente. Então, depois de definidas essas 27 famílias, a gente foi para a cronoanálise. Aqui nós pegamos todas as 27 famílias detectadas e começamos a fazer um levantamento das atividades elementares, para a gente começar a construir o nosso procedimento padrão e definir os tempos de processo e fazer os balanceamentos de linha. Então, usamos aqui os registros de cronoanálise para todos os processos. Foi um trabalho bem cansativo, que foi feito, inclusive, começou na fase de preparação. Fizemos o balanceamento de linha. O que foi o balanceamento de linha? Aqui nesse primeiro gráfico, aqui ele nos mostra 5 operadores fazendo atividades em 2 processos diferentes. Então vocês conseguem perceber ali que o tempo de ciclo era de 3.795 segundos. E a gente tinha um tempo muito diferente de cada operador processando a mesma peça. Isso gera o quê? Ociosidade. Uma primeira fase do trabalho do grupo foi começar a dividir essas atividades entre os postos de trabalho. Então a gente pegou postos de trabalho que tinham atividades mais demoradas e começaram a rearranjar essas atividades entre os postos. E o segundo trabalho foi ainda a gente começar a dividir as atividades entre os operadores. Alguns postos de trabalho, por exemplo, nós tínhamos 3 operadores trabalhando. A gente começou a redirecionar as atividades. Com isso, a gente conseguiu reduzir o tempo de ciclo no primeiro momento para 1.380 segundos. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? A gente tem diversos, são 27 diferentes fluxos como esse e análises como essa. E no segundo momento, nós conseguimos, inclusive, juntar as atividades de 2 operadores e um operador só, reduzindo uma mão de obra. Então, veja, nós passamos de 5 operadores com tempo de ciclo de 3.795 segundos para um tempo de 1.493 segundos com um operador a menos. Aqui nós fizemos a tabela de combinação de tarefas. Então, em função de toda essa diferenciação que a gente tinha entre atividades, ficou muito difícil da gente gerenciar as atividades simultâneas entre os operadores no mesmo processo. Então, o que a tabela de combinação de tarefas fez? Ela conseguiu fazer com que os operadores do mesmo posto conseguissem fazer a operação sem que as atividades deles fossem impossíveis. Por exemplo, o operador que está fazendo uma atividade de rodar um tubo, ele não pode, por exemplo, um outro operador não pode, por exemplo, fazer uma atividade de limpeza desse tubo no mesmo momento. E a gente tinha muitas dessas situações na fábrica. Os operadores, às vezes, ficavam parados esperando a atividade do outro operador terminar. Então aqui a gente conseguiu fazer um sincronismo entre as atividades para que elas fossem sempre complementares. Depois disso a gente foi para a tabela de sequenciamento operacional. Então aqui a gente conseguiu determinar no documento de ação visual dentro da fábrica o que cada operador deveria fazer e dentro de que tempo. Então vocês veem lá, o operador 1 lá é linha verde, o azul é o operador 2 e o amarelo é linha 3. Então isso fica disponível no posto de trabalho, cada operador sabe o que tem que fazer, no tempo que ele tem que fazer. Depois disso nós fomos para uma outra ação, que foi o book de defeitos, que nos ajudou com relação ao retrabalho. O book de defeitos, então, ele foi um apanhado que nós fizemos de todos os problemas de retrabalho que a gente teve na fábrica de acessórios, e isso entraram de uma maneira visual para consulta para o operador, de forma que ele consiga consultar o que é uma peça boa e uma peça ruim. Isso reduziu significativamente o nosso retrabalho na fábrica. Depois nós temos uma organização. Neste momento nós já tínhamos o 5S bem implementado na fábrica de acessórios, mas aqui nós fizemos uma outra rodada de 5S com outro olhar. Aqui nós começamos a olhar como que o 5S poderia nos ajudar com a organização de forma que pudesse ganhar em movimentação e agilidade do operador. Então aqui eu só trouxe um exemplo aqui para mostrar um carrinho que foi criado com uma ideia de um operador. Esse carrinho, cada operador da área de acabamento tem o seu. Então aqui tem todos os insumos que ele precisa para a operação. De forma visual ele consegue ver e passar o turno para o operador sabendo o que está faltando no carrinho. Esse carrinho aqui até ele foi chamado pelo pessoal da produção de carrinho do Batman. Então o pessoal lá fala o carrinho do Batman. E depois disso, para finalizar o trabalho da semana intensiva, a gente fez a padronização. Então, a padronização ela teve 2 momentos. O primeiro, de padronizar tudo aquilo que foi feito, e o outro, que era da gente melhorar o procedimento que a gente vinha usando na Valorec até aquele momento.
nós tínhamos um procedimento que ele era muito difícil de entendimento, ele era escrito na forma de texto, ele tinha informações muitas vezes desnecessárias, ele era muito mais volumoso, mas tinha muito menos informações que o padrão proposto pelo grupo. Então esse padrão, ele nos mostra de forma clara o que o operador tem que fazer, qual é o controle, como, quando e qual é a regra de reação. E ele ainda nos mostra aqui, ainda dá algumas dicas para o operador, se essa atividade ela tem relação com qualidade, se ela tem alguma verificação visual ou algum item de segurança que ele tem que olhar. Bom, dando segmento na metodologia, eu vou falar um pouco agora da fase de sustentação, né, que é a última fase da metodologia do GMC intensivo. Ela consiste em acompanhar as ações propostas pelo grupo, né, e verificar a eficácia delas, né, através dos indicadores de desempenho. O primeiro indicador de desempenho definido pelo grupo foi o índice de retrabalho, que a gente já mostrou anteriormente, e aqui eu demonstro 3 ações que contribuíram diretamente para a melhoria desse indicador. Uma deles é a tabela de sequenciamento operacional, o grupo de defeitos e organização. Antes do GMC intensivo, nós tínhamos um resultado de 11,2% de peças retrabalhadas, né, e após o GMC intensivo, fico até um pouco constrangido, mas feliz de falar ao mesmo tempo, nós conseguimos 0%. Né, então, quer dizer, nós não tivemos nenhuma peça retrabalhada após a atuação do grupo. Isso é um resultado bem significativo para nós. Dando seguimento, o outro indicador que o grupo mediu, né, e definiu como importante, que é o lead time, nós tivemos mais 3 ações que contribuíram diretamente para a melhoria desse indicador, que é a definição dos fluxos de famílias, o balanceamento de linha e a tabela de coordenação de tarefas. Antes do trabalho do GMC intensivo, a gente tinha um lead time de 7 dias, falado aqui, e após o trabalho do GMC, nós conseguimos um lead time médio de 4 dias. Né? E no último período de medição, nós chegamos a 3,4 dias de lead time, e resultou em uma redução de 50% do lead time do processo. No segmento, chegamos no indicador de produtividade, né? Nós tivemos mais 6 ações das 98 que contribuíram diretamente para esse indicador, foi a definição do fluxo de famílias, a medição do tempo de ciclo, o balanceamento, a tabela de combinação de tarefas, o grupo de defeitos e a organização. Antes do GMC intensivo, a gente tinha esse time medido de peças produzidas por homem-hora, que tinha 0,12 peças produzidas por homem-hora. Chegamos com um resultado de 0,23 peças, né? Indicador médio 0,3 peças produzidas por homem-hora. No último período de medição, nós conseguimos chegar até 0,36%. O que isso nos proporcionou? Uma redução de 2 turnos de trabalho na fábrica. Só um ponto de observação, o indicador ele foi medido até janeiro, porque em janeiro a Valorec tomou uma decisão estratégica de tirar esses operadores que estavam trabalhando na fábrica de acessórios e alocar em outras atividades na fábrica. E dando continuidade aqui, finalizando as ações desse grupo, foi criado o grupo de execução da rotina. O que é isso? É um grupo onde os operadores se reúnem todos os dias para discutir problemas da rotina e acompanhar alguns indicadores. Por exemplo, um indicador de retrabalho ele é acompanhado todos os dias pelos operadores. Então, foi uma oportunidade dos operadores absorverem as melhorias que foram feitas na área e também uma forma deles continuarem melhorando a área de acabamento continuamente, vamos dizer, né? Então, esse trabalho foi fundamental para sustentar os resultados que o GMC intensivo trouxe. E a mensagem que fica, pessoal, que trabalhe em equipe, usando a metodologia adequada, de uma forma sistemática, focando em redução de desperdícios e simplificando nossos processos, conseguimos excelentes resultados. Em nome da equipe VTS, agradecemos muito a oportunidade. Obrigado.